Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live devocional nessa quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024. Para quem não me conhece, eu sou a Lidiane Rosa, sou escritora, mentora de mulheres cristãs, responsável por essa página, sou Esther Blog e estou falando de Maringá, no Paraná. Nós estamos fazendo uma série de lives lendo o livro de Romanos. Então já quero convidar você hoje a abrir a sua Bíblia aí onde você está, claro, se você puder, no livro de Romanos. Hoje nós vamos ler o capítulo 8, que é um capítulo muito precioso, cheio de versículos muito conhecidos, muito declarados, né, muito profetizados, né, por quem conhece a palavra de Deus, por quem ama a palavra de Deus. Então hoje nós vamos ler esse texto preciosíssimo hoje juntas aqui na live. Quero pedir para você compartilhar essa live com outras mulheres, convidar outras mulheres para estarem conosco aqui também. Para você curtir bastante o vídeo dessa live, tem um coraçãozinho aqui embaixo, então pega o seu dedinho e clica várias vezes nesse coraçãozinho e me ajuda a alcançar mais pessoas, né? Porque quanto mais curtidas tem uma live, mais o Instagram entende que ela é relevante, que ela é importante, e aí ele entrega essa live para mais pessoas, porque não são todas as seguidoras, todas as pessoas que seguem aqui, né, que recebem a notificação da live. Muitas mulheres falam: Lidiane, eu não vejo quando você tá ao vivo, porque o Instagram não avisa todo mundo. Então, se você curte bastante o vídeo dessa live, o Instagram vai entender que ela é relevante e ele vai entregar para mais seguidores. Amém? Tá sem som? Vocês estão me ouvindo? A Meire disse que tá sem som. Comenta aqui para mim se tá todo mundo ouvindo ou se vocês não estão ouvindo. Tá sem som? Eu vou escrever aqui. Está sem som? Vocês estão ouvindo sim ou não? Bom dia, Lucinalva. Ouvindo ok. Ah, tá ok. A Janine falou que tá normal. A Lucinalva falou que tá normal. Rosana falou que tá ótimo o som. A Silvia disse que tá ouvindo. Então, olha aí, Meire. Acho que é o seu celular que tá com o áudio desligado, tá bom? Porque as meninas aqui, as mulheres de Deus, estão ouvindo. As demais estão ouvindo. Bom dia, Meire. Bom dia, Flávia. Bom dia a todas vocês que estão entrando aqui. Vamos ler juntas hoje Romanos 8 é o nosso devocional de hoje, tá bom? Romanos 8. Ah, Mira, agora tá ouvindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos começar a nossa leitura, então. A minha Bíblia é uma NVT, uma nova versão transformadora. Essa é a versão que eu tenho utilizado aqui nas lives devocionais. Lidiane, eu não consegui acompanhar desde o primeiro capítulo. Como que eu faço? Lá no YouTube, no meu canal no YouTube, @souesterblog, lá tem o mesmo nome que aqui o Instagram. Você encontra lá todas as lives salvas, gravadas, tá bom? Então você pode maratonar. Mesmo que você não consiga acompanhar ao vivo, você consegue acompanhar lá pelo YouTube, tá bom? Então aproveita, se inscreva no canal, compartilhe lá o canal e maratone. Aliás, lá no YouTube tem todas as lives de todos os nossos devocionais e você pode desfrutar disso tudo gratuitamente, tá? Eu disponibilizo todo esse conteúdo gratuitamente. Lá tem livro de Salmos, tem o livro de Provérbios e tem muito conteúdo para você, tá bom? Vamos lá então começar a nossa leitura de hoje, Romanos 8. Vou começar a ler, tá? E aí a gente vai comentando aqui alguns versículos que eu destaquei, tá? Teve algum versículo que falou mais ao seu coração, né? Então grifa ele, anote esse versículo e compartilhe também nas suas redes sociais. Abençoe a vida de alguém, propague a palavra de Deus na vida de alguém. Às vezes um versículo que você posta faz uma diferença enorme na vida de alguém. Era aquela palavra que a pessoa precisava ouvir naquele dia. E é maravilhoso poder ser canal e instrumento de Deus na vida das pessoas. A gente pode fazer isso, às vezes, só compartilhando a palavra, às vezes só compartilhando um versículo. Vamos lá, então? O capítulo 8 na minha Bíblia tem o seguinte título: A Vida no Espírito.
E esse Espírito é com E maiúsculo, então é o Espírito Santo de Deus. Então, sempre que a gente falar de Espírito nesse capítulo, é o Espírito Santo de Deus, ok? Então, vamos lá. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. Então, olha só, isso daqui é muito importante. Esse versículo aqui ele é chave para as nossas vidas. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação. Não há nenhuma condenação. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Então, a libertação da condenação, estão livres da condenação do pecado e do poder do pecado, aqueles que estão em Cristo Jesus. A Kátia, oi Kátia, você tá aqui, seja bem-vinda minha amiga, beijo no seu coração. Esse capítulo é tudo, é verdade, esse capítulo é maravilhoso, mas prestem atenção, mulher de Deus, não há condenação para quem? Para quem está em Cristo Jesus. Para quem já se abandonou, para quem renunciou à própria vida e entregou ela para Jesus, para quem decidiu morrer junto com Jesus e ressuscitar com ele, para quem entrega seu coração e a direção da sua vida para Jesus, para quem aceita o senhorio de Jesus na sua vida. Para essas pessoas não há mais condenação. Então não importa o que aconteceu no seu passado, os erros que você cometeu, talvez você viva com esse peso, você viva com essa culpa, mas aqui fala que não há mais condenação. Não há mais condenação para você. Se você estiver em Cristo Jesus, você é livre da condenação. O Senhor fez de você uma mulher justa, uma mulher digna, né? Eu já ouvi muitas mulheres falando assim, Lidiane, eu não tenho coragem de entrar na presença de Deus. Mulheres que não conseguiam desenvolver um relacionamento com Deus porque não tinham coragem de estar na presença de Deus, porque se sentiam sujas, indignas, injustas, né? Pecadoras. Mas quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, Ele apaga o nosso pecado, Ele apaga as nossas transgressões, Ele é justo e fiel para nos perdoar e para nos libertar da condenação. Então não há mais condenação na sua vida. Amém? Receba isso. Isso é muito importante. E continua, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Então aqui Paulo fala assim, a lei ela era incapaz de nos redimir do pecado. A lei ela era incapaz de nos salvar. Por quê? Porque a lei era ruim? Não, a lei é justa, a lei é santa. Por causa da nossa natureza pecaminosa, ninguém conseguia cumprir a lei completamente. Ninguém conseguia fazer tudo o que a lei ordenava. Então, Deus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho, né? Fez dele homem, né? Enviou ele como homem, enviou o seu Filho à terra para apresentá-lo como um sacrifício vivo em nosso lugar. Jesus é o sacrifício perfeito e ele deu a sua vida, o seu sangue, para que eu e você pudéssemos ser libertas da condenação do pecado. Porque se nós estivéssemos dependendo apenas da lei, nenhuma de nós seria salva. Porque todos transgrediram a lei, todos pecaram, né? Todos cometeram pecado e só Jesus Cristo pode nos libertar dessa condenação. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Você crê nisso? Você que crê que Jesus é o caminho, que não existe outro caminho para você? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, é Ele que nos conecta ao Pai. Se você crê, quero que você comente aqui, eu creio. Amém? Comenta aqui embaixo, eu creio. Porque é isso que nos move, é a nossa fé que nos conecta com o Senhor. Vamos continuar lendo então. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito
espírito, e espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo de Deus, possamos cumprir as justas exigências da lei, ou seja, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, não somos mais guiadas pela nossa natureza humana, mas somos mulheres guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito, e Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo de Deus, pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Olha só que interessante, a nossa mente, os nossos pensamentos, eles revelam quem está conduzindo a nossa vida. Que interessante, aquilo que nós pensamos e meditamos mostra o que tem guiado a nossa vida. Sua vida tem sido guiada pela sua natureza humana ou pelo Espírito Santo de Deus? Porque a palavra de Deus diz que quando nós somos dominadas pelo Espírito Santo, quando nós somos guiadas pelo Espírito Santo, os nossos pensamentos são pensamentos que agradam a Deus. Veja como tudo começa pela nossa mentalidade. A nossa mentalidade precisa ser uma mentalidade guiada pelo Espírito Santo, porque os nossos pensamentos vão moldar o nosso comportamento. Pois a mentalidade de natureza humana é sempre inimiga de Deus. Ou seja, a nossa natureza humana, ela é sempre inimiga de Deus. Os nossos impulsos, os desejos da nossa carne são sempre inimigos de Deus. Por isso, nós não podemos ser guiadas pela carne. Quando eu falo guiadas pela carne, é guiadas pelo eu, pela sua ambição, pelo seu ego, pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo. Então, quando a gente deixa o nosso eu, o nosso ego guiar a nossa vida, os nossos pensamentos, a nossa mentalidade será inimiga de Deus. O nosso comportamento será inimigo de Deus. Por isso que nós precisamos desenvolver em um relacionamento com o Senhor Jesus o fruto do Espírito Santo, para que nós tenhamos pensamentos e atitudes que agradem ao Senhor. Porque se nós somos conduzidos pela nossa carne, nós vamos desagradar a Deus. Nós vamos nos encher de orgulho, nós vamos nos encher de insatisfação, vamos ser guiadas pelas nossas distrações, né? Vamos ser guiadas pelo ego, pela vaidade, pela soberba. Quando nós deixamos tudo isso dominar o nosso coração, nós estamos afastadas de Deus. Então, por isso é necessário esse relacionamento diário, para todos os dias matar um pouquinho a carne e sermos guiados pelo Espírito Santo. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Não dá para agradar a Deus fazendo a sua vontade. Você não agrada a Deus fazendo a sua vontade, fazendo o que o seu eu quer. E aí a gente volta no assunto lá da primeira live. Para quem estava presente na primeira live, que eu falei do hedonismo, né? Que é essa filosofia que eu tenho que ser feliz a todo custo. Né? O importante é me agradar, é satisfazer os meus desejos, é satisfazer as minhas vontades. A felicidade está condicionada em fazer o que eu quero, não importa se isso vai prejudicar o outro ou se isso vai prejudicar a mim mesma. O importante é me satisfazer. Quando a palavra de Deus fala que nós precisamos viver para agradar não aos nossos desejos, mas a vontade perfeita e agradável de Deus. A vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Então, quem você está agradando? Quem você está buscando agradar? A você mesmo, aos impulsos da sua carne ou ao Espírito Santo de Deus. Nós vivemos uma vida plena, nós vivemos uma vida de acordo com a palavra de Deus quando nós buscamos agradar ao Senhor e não a nós mesmas, e não ao nosso orgulho, e não ao nosso egoísmo. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em você. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus.
E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que essa natureza humana pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se nós vivermos de acordo com a nossa natureza humana, nós morreremos. A nossa natureza humana nos levará para um caminho de morte. E aqui Paulo fala, uma vez que o Espírito Santo habita dentro de nós, é ele que conduz a nossa vida. E essa é a evidência que o Espírito Santo habita dentro de nós, né? Porque uma vez que ele habita, ele nos conduz a uma vida que agrada ao Senhor. Portanto, irmãos, vocês não têm que fazer o que sua natureza humana lhe pede, mas porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha que tremendo. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa é a evidência. Esse é o sinal. Quando você é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo guia a sua vida. Guia as suas decisões. Guia a sua vontade. Quando você renuncia a si mesmo para agradar ao Senhor. Para fazer aquilo que Ele quer, né? Fazer através da sua vida. Quando você se dispõe para Ele. Isso é o sinal que você é uma filha de Deus. Pois vocês não recebem um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai. Pode grifar isso na sua Bíblia. Agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso espírito que somos filhas de Deus, que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros. Portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Aleluia. Nós somos feitas filhas de Deus por um processo de adoção. Por meio de Jesus Cristo, pela nossa fé em Jesus Cristo, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo de Deus e nos tornamos filhas de Deus. Filhas, herdeiras e co-herdeiras com Cristo. O que significa isso, Lidiane? Significa que eu tenho um Pai celestial. E porque eu me torno da família de Deus. Eu me torno membro da família de Deus. E como membro da família de Deus com Jesus Cristo, eu sou herdeira e co-herdeira de tudo que o meu Pai tem. Eu sou herdeira daquilo que o Senhor tem. Eu recebo isso por adoção. Eu sou uma filha adotiva do meu Pai Celestial. E eu fui adotada a partir do momento em que eu recebi Jesus na minha vida. E você também. E nós precisamos viver essa paternidade. Nós precisamos viver essa realidade como filhas amadas de Deus. Você é uma filha amada de Deus, herdeira e co-herdeira em Cristo Jesus, aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso aí nos comentários, mulher. Glória a Deus, eu sou filha de Deus, eu sou herdeira e co-herdeira em Cristo, e essa é a minha identidade. Nós somos adotadas por esse Pai, né? Sabe aquela frase, sabe quando a gente fala assim, eu também sou filha de Deus? Todo mundo é filho de Deus? Não. Quando nós nascemos, nós somos criaturas. Nós só nos tornamos filhos e filhas quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Sem isso, nós não somos filhas. Nós somos adotadas por meio de Jesus Cristo. E hoje você é uma filha amada. Viva essa realidade. Pense como uma filha de Deus. Viva como uma filha de Deus. Se comporte como uma filha de Deus. Declare isso sobre você todos os dias. Todos os dias para você lembrar. Eu tenho aqui um bilhetinho, não dá para mostrar, mas aqui tem uma parede. Na minha frente tem uma parede. E nessa frente tem um papel.
escrito: eu sou filha amada de Deus. Pra eu olhar e lembrar todos os dias, porque todos os dias a gente tem que falar isso pra você mesma. Pra você tem que se lembrar: eu sou filha amada de Deus. Eu sou herdeira e cordeira das promessas em Cristo. Repita isso pra você todos os dias. Porque muitas mulheres, apesar de terem recebido essa paternidade na vida delas, vivem ainda como órfãs. Vivem como se fossem órfãs, vivem como se não tivessem um pai que as ama, um pai que se preocupa e que se importa com a vida delas. Você tem um pai, e esse pai é perfeito, e esse pai te ama. Viva de acordo com essa realidade, tá? Anota esse versículo. Onde tá falando que eu sou filha de Deus? Tá aqui. Anota esse versículo em Romanos 8. Escreve esse versículo, coloca num lugar visível e declara isso sobre a sua vida todos os dias, porque a palavra de Deus ela é poderosa para nos libertar de toda a mentalidade que nos impede de viver as promessas de Deus. De toda a mentalidade que nos faz pensar que nós não somos filhas, que nós não somos aceitas, que nós não somos perdoadas. Então, todos os dias a gente precisa lembrar nós mesmas quem nós somos em Cristo, aquilo que Cristo já conquistou por nós. Eu sou filha porque eu fiz alguma coisa para merecer isso? Não. Eu sou filha porque Jesus conquistou isso para mim. Jesus conquistou isso para mim, entregando a vida dele no meu lugar. Ele conquistou isso para mim. E por causa dele, hoje eu também sou filha amada. Eu faço parte da família de Deus. Amém? Vamos continuar lendo então no versículo 18, tá? Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Vamos lembrar que essa carta é uma carta que Paulo escreveu para a igreja de Roma. Uma igreja extremamente perseguida. Uma igreja que era jogada literalmente aos leões. Isso não é metáfora. Eles literalmente eram jogados aos leões. Né? Então, uma igreja que era extremamente perseguida e que sofria muito com a perseguição em Roma. Então, ele fala isso para essa igreja e que serve para nós também. Né? Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Então, esse sofrimento de agora ele é momentâneo. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosa, liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que, até agora, toda a criação geme com dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura. Pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Aqui Paulo está falando, né, da glória, né, quando nós desfrutaremos de tudo que o Senhor tem para nós, né, quando nós desfrutaremos de uma vida eterna, de um corpo glorificado, né, que nós recebemos esse direito através da adoção. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Ou seja, o próprio Espírito Santo intercede por nós. Por isso que nós precisamos estar em oração. Às vezes, mulher de Deus, você tenta orar e você não consegue expressar com palavras, né, aquilo que você precisa pedir para o Senhor. E às vezes você não sabe nem como pedir, nem como orar. Mas o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, mesmo que você não consiga orar, mesmo que às vezes você só chore na presença de Deus, vá para a presença de Deus, porque o Espírito Santo intercede por você. Né, se coloque em submissão na presença de Deus, se renda e algo vai acontecer, né? E o Espírito Santo vai começar a guiar você a orar de acordo com a vontade de Deus.
O Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos, e aqui está o meu versículo preferido da Bíblia, Romanos 8, 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o seu bem, mulher de Deus. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Quando algo dá errado, isso está cooperando para o seu bem. E que bem é esse, Lidiane? É bem de ganhar uma recompensa? Pode ser também, mas o bem que Paulo está falando aqui é o bem de nós sermos mais parecidas com Jesus. Tudo coopera para que nós sejamos forjadas e nos tornemos mulheres segundo o coração de Deus. Tudo coopera para o nosso bem. Então, quando algo dá errado, quando uma expectativa sua for frustrada, quando você esperava que as coisas acontecessem de um jeito e não aconteceu, declare Romanos 8, 28. Isso está cooperando para o meu bem. Eu não sei como, mas isso está cooperando para o meu bem, para que eu seja uma mulher mais parecida com o Senhor, para que o meu coração seja semelhante ao de Jesus Cristo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E qual o propósito? De nos tornarmos filhas de Deus. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou. E depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Eu gosto muito das perguntas que Paulo faz durante a carta de Romanos, né? A forma como ele escreve. Ele fala, o que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? E ele mesmo responde, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Paulo está dizendo, se Deus não poupou nem o seu filho para entregar pela nossa vida, você acha que Deus vai reter alguma coisa? Você acha que Deus não nos dará as outras coisas? Se ele foi capaz de entregar até o seu filho, se ele não poupou nem o seu filho por amor à humanidade, por amor à nossa vida, será que ele não vai dar as outras coisas também? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justo diante dele. Você já é justa, mulher, diante de Deus. Você não precisa provar nada para ninguém, porque diante de Deus você já é justa. Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Que coisa linda. E quem nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo, ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. E agora o versículo 17. Escute bem. Coloca a sua mão assim e receba essa palavra na sua vida, porque ela é poderosa. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Apesar das perseguições, apesar das dificuldades, apesar das tribulações, você é mais que vencedora. Em quem? Em Cristo Jesus. Por meio daquele que nos amou primeiro. E eu estou convencido que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus,
revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que palavra poderosa, que capítulo poderoso. Nada pode separar você do amor de Deus, nem as dificuldades, nem as aflições, nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem anjos e nem demônios. Nada pode separar você do amor de Deus, porque nada pode fazer Deus te amar mais ou Deus te amar menos, ou Deus deixar de te amar. Você é alvo do amor de Deus. Você é alvo do amor de Deus. Você é amada, você é filha. Se aproprie dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Volta depois em Romanos 8 e leia de novo essa palavra, declarando, recebendo ela no seu coração, porque ela é poderosa, porque ela diz as verdades a seu respeito. Essa palavra diz que todas as coisas cooperam para o seu bem, que você é mais que vencedora em Cristo Jesus, que você é filha amada de Deus, adotada por Ele, que você é a habitação do Espírito Santo, né? Essa palavra aqui diz que nada pode separar você do amor de Deus. Olha quantas verdades poderosas sobre a sua vida. Como é importante. Esse Romanos 8 é uma declaração de identidade sobre quem você é quando você está em Cristo Jesus. Filha adotada, amada, herdeira, cordeira das promessas, mais que vencedora, templo do Espírito Santo, e que nada pode separar você do amor de Deus. Que você está livre da condenação do pecado, que você foi considerada justa diante de Deus por causa de Jesus Cristo, e que nada pode separar você desse amor. Que é coisa melhor que essa? É como Paulo diz, né? O que nós diremos diante de tantas coisas maravilhosas que o Senhor nos dá, não é verdade? Aquele dia que você estivesse se sentindo para baixo, aquele dia que você estiver assim, se achando a pior pessoa do mundo, pega Romanos 8 e leia Romanos 8 e veja quem você é. Maravilhosa essa leitura, né? Glória a Deus por isso. Essa foi a nossa leitura de hoje, Romanos 8, e a minha oração realmente é que você se aproprie dessa palavra, que você receba ela no seu coração, que você anote, sabe? Que você deixe em lugares visíveis, que você declare essa palavra sobre você, né? E que você entenda que em Cristo, quando você está em Cristo, não é por mérito próprio, não é porque nós fizemos alguma coisa, mas em Cristo, nele nós somos mais que vencedoras, nele nós somos filhas amadas de Deus, nele, né? Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos habitação do Espírito Santo, nele nós somos guiados, mulheres guiadas pelo Espírito Santo, nele todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, mesmo quando as circunstâncias não estão favoráveis, elas estão cooperando para o nosso bem, né? Eu compartilhei um testemunho sobre a minha vida financeira nos stories, também compartilhei ali no feed, não sei se você já viu, se você não viu, quero te convidar para ler meu testemunho lá, de um momento difícil, mas o momento em que eu mais cresci espiritualmente. Porque são esses momentos difíceis cooperam também para o nosso bem. O momento que eu cresci, que eu corrigi coisas em mim, que o Espírito Santo falou comigo, que eu recebi direcionamento, que eu recebi respostas de oração e que eu recebi vitória também. Então, quando nós olhamos para uma circunstância e entendemos que essa circunstância vai cooperar para o nosso bem, mas nós também precisamos nos posicionar como filhas amadas de Deus. Precisamos nos posicionar lutando em oração, lutando em jejum. As coisas vão fluir. Então, se você está passando por um momento de dificuldade na sua vida, tá? Você precisa sair desse lugar de vítima. Porque você não é uma vítima. A palavra de Deus diz que você é uma filha amada de Deus, herdeira e cordeira da promessa. Você não é uma vítima. Você é uma filha amada de Deus. Se comporte como filha e deixe de se comportar como vítima. Porque quando a gente está no meio daquele furacão e a gente se posiciona como vítima e a gente só reclama e a gente murmura e a gente fala, ai, eu tô sofrendo e eu não posso fazer nada e nada resolve, nada adianta, as coisas, você não vai sair do lugar. Você vai ficar que nem aquele povo no deserto que murmurava a cada primeira dificuldade, mas não chegava, não alcançava as promessas de Deus. A ingratidão, a falta de gratidão, a murmuração, ela é uma ladra da bênção. Ela rouba a bênção, ela atrasa as promessas de Deus para a sua vida.
Mas quando nós olhamos a vida por outra perspectiva, quando nós somos gratos por aquilo que a gente já tem, quando a gente consegue enxergar o mover de Deus nas nossas vidas, quando a gente entende que mesmo passando por dificuldades, o Senhor está presente, e que aquele momento pode ser um momento de aperfeiçoamento de caráter, para a gente aprender coisas novas, para a gente se tornar mulheres parecidas, homens, tem homens aqui também, né? Mulheres e homens parecidos com o Senhor Jesus. Quando nós começamos a sentir essa gratidão ao Senhor, agradecer o simples fato de você respirar, o simples fato de você acordar com saúde, já é motivo de você agradecer ao Senhor. Se você tem a possibilidade de resolver os seus problemas, de se mover, de trabalhar, você já é uma mulher abençoada, você já é um homem abençoado. Uma vez alguém falou pra mim assim: Lidiane, essa fase vai passar, mas quem vai ser você depois que essa fase passar? Se você não aproveitar esse momento de crise para crescer, você vai se arrepender muito depois. Eu recebi esse conselho, guardei no meu coração e comecei a agir de forma diferente. Se posicione hoje como uma filha de Deus, se posicione hoje como um filho de Deus. Larga a mão do vitimismo. Se posicione em oração, se posicione em jejum, declare a palavra de Deus sobre a sua vida. E creia, o Senhor vai fazer muito além daquilo que você espera. E quando tudo isso passar, você vai olhar para você e vai dizer: uau, eu cresci. Uau, como eu mudei. Em nome de Jesus, eu creio que você vai crescer, você vai amadurecer, você vai sair desse lugar de vítima e vai se posicionar como filho, como uma filha de Deus, herdeira e co-herdeira das promessas dele. Amém? Vamos então orar? A Janine gostou do conselho. Eu também gostei muito desse conselho quando eu recebi. Guardei no meu coração e compartilhei com vocês agora. Vamos orar então? Feche seus olhos se você puder. Se você não puder, apenas concorde em fé comigo, tá? Pai, obrigada pela sua palavra que é libertadora. Nos liberta das mentiras, nos liberta das acusações, nos liberta de nós mesmos. Obrigada, Senhor, porque através da sua palavra nós podemos olhar para dentro, enxergar aquilo que está errado, enxergar aquilo que precisa mudar e caminhar de acordo com a sua vontade. Senhor, nós queremos ser pessoas guiadas pelo Espírito Santo e não pela nossa natureza humana. Nos ajuda nisso, Espírito Santo. Nos conduz a uma vida que agrada ao Senhor, uma vida, Senhor, de pessoas tementes a Deus. Que nós nunca possamos esquecer que o Senhor é presente, que nós somos filhos e filhas amadas do Senhor. Que essa palavra possa ser gravada nas tábuas dos nossos corações, que nós podemos viver e caminhar de acordo com a sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. E essa foi a nossa live. Se você não conseguiu assistir ela completa, você pode depois acessar ela lá no canal do YouTube, que eu já vou enviar lá pra lá também, tá bom? Nossas lives acontecem na segunda, na quarta e na sexta-feira às 10 horas da manhã. Eu estou aqui ao vivo lendo a Bíblia com vocês. Então anote aí, segunda, quarta e sexta às 10 horas da manhã, tá bom? Todas as lives ficam salvas depois lá no canal do YouTube. E eu espero você então na próxima sexta-feira para lermos juntas o capítulo 9 de Romanos. Beijo no seu coração e até lá!